As pessoas que você e o seu cônjuge, né, seu parceiro, sua parceira eram quando vocês iniciaram o relacionamento de vocês, bem mais jovens, relacionamento de longo prazo aqui, em especial casamentos. As pessoas que vocês eram não existem mais, ainda que existam de alguma maneira. Não existem mais porque vocês não são mais aquelas versões jovens. E como nós entendemos no existencialismo, a história tem peso. Quanto mais história, mais enraizamento. Quanto mais história, mais repertório, mais solidez uma dinâmica relacional tem. E isso faz com que você precise lembrar que o que vocês viveram lá na primeira paixão, que era do descobrimento, do conhecer um ao outro, vocês não vivem mais, ainda que existam muitas vezes a paixão ao longo dos anos, né? Alguns casais consolidam muito mais o amor e têm menos paixão, alguns casais continuam mantendo muita paixão. E aí essa chama da paixão, ela também vai sendo muito diversa e pode ser que ela fique uma chama menor, uma chama maior, em momentos, contextos diferentes. A questão é que a paixão também é algo complexo, também tem muitas nuances, né? Mas o que vocês queriam, né, pro relacionamento, quem vocês eram individualmente e como casal, não é mais a mesma coisa do que é agora. Então é preciso voltar a alinhar alguns pontos. Até anotei aqui para eu não esquecer nenhum deles de comentar com vocês. Então, o primeiro ponto que eu vejo como fundamental é o ponto dos valores e verdades, né? É preciso alinhar o que significa, né? Quais são as verdades de cada um e do casal e os valores, né? Quais são, assim, o que é fundamental, o que é sagrado pro relacionamento, que tipo de valor, de fato, guia vocês, e valor em vários aspectos e sentidos, assim, né? Até valores financeiros, a gente pode pensar aqui. Então, valores religiosos, valores espirituais, morais, éticos, valores no sentido mais social, cultural, né? Também, óbvio, a gente tem que alinhar expectativas, necessidades, desejos e afetos. E as expectativas, necessidades, os desejos e os afetos, ou seja, a conexão emocional, também abre espaço e pode ser traduzida, aliás, né, por objetivos, metas, sonhos dentro de um prazo específico ou de prazos específicos. Então, apesar de ser uma linguagem que é muito mais comum no mercado de trabalho, na vida profissional, é importante a gente também trazer um pouco desses termos para nossa vida pessoal, familiar e relacionamento amoroso, né? Então, o casal, ele não é mais a mesma versão que era. Os dois se transformaram enquanto pessoas e o próprio relacionamento, ele vai tendo uma história, um percurso específico que vai trazendo novas nuances, complexidades, né? Porque a história tem peso. Então, a dinâmica vai se consolidando. Se é uma dinâmica saudável, vai se construindo uma maturidade enquanto relacionamento. Esse terceiro, que é o próprio relacionamento, né? Vai se amadurecendo de uma forma muito interessante, em que aí se enraiza muito o amor, e que aí se enraiza também outros tipos de afetos positivos, como não só o amor romântico, erótico, sexual, mas também da amizade. Outro ponto importante é que muitas vezes a gente tem algumas sensações de que paixão é o mesmo que viver aquela intensidade meio que trágica, porque muitas pessoas se acostumaram a entender relacionamento, né, como Romeu e Julieta. Então, como o amor impossível, o amor das grandes demonstrações de afeto, o amor que vive inúmeros obstáculos, ou seja, um caos e muitas vezes um caos nocivo. Sempre vai existir aspectos caóticos, bagunçados, difíceis em qualquer relacionamento, problemas, crises, isso faz parte de qualquer relacionamento humano e é óbvio que vai fazer parte da vida de um casal, mas isso é diferente de
um caos nocivo, né? Então, quando a gente busca demasiadamente esse tipo de emoção ansiosa, esse tipo de instabilidade, isso não cria uma dinâmica saudável para o relacionamento. Então, algumas pessoas não conseguem viver estabilidade no relacionamento, não conseguem ter relacionamentos pacíficos, porque entendem que esses relacionamentos, assim, enjoam disso, porque não sustentam tédios existenciais que fazem parte de qualquer relação e também não conseguem aproveitar, saborear um relacionamento que tem calmaria, que tem paz, que tem esse afeto aconchegante, né, confortável. Também é importante entender que o paixão, amor, desejo, né, e a disponibilidade são pilares significativos para manter uma relação sólida e uma relação saudável, né? Além disso, tem outros pontos aqui, que é a alegria e a paz, como eu já tinha comentado antes, né? E a estabilidade. Mas é óbvio que a gente tem muitos desencontros de ritmos, de tempo num relacionamento. Porque a gente não vive só a vida enquanto casal, mas cada um tem seu percurso pessoal. Inclusive, se a gente perde aspectos do nosso percurso pessoal em demasia e perde os nossos outros vínculos, o nosso projeto de vida pessoal, se a gente se volta demasiadamente para o relacionamento, isso pode sobrecarregar o relacionamento e fazer com que essa relação também tenha problemas que não precisaria, né? Ou até vá por uma direção, por uma dinâmica que não é saudável. É importante lembrar que se existem desencontros, é preciso que o casal se reencontre. E isso é alimentar a paixão, e isso é fortalecer, nutrir o amor, né? Então, se reencontrar no sentido mesmo do afeto profundo, da conexão afetiva, mais de intimidade existencial e não só erótico-sexual, mas também esse ponto, né? Para alguns casais, a vida sexual é mais fundamental do que para outros, enfim, né? Isso depende. Mas existem sempre mudanças e desafios que a vida traz que são irrevogáveis, que são não planejados, que são contingentes, portanto. E é preciso que o casal se reencontre no seu próprio vínculo, se fortaleça para poder atravessar esse tipo de mudança, de desafio irrevogável, né? Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa ter muita coragem para mostrar vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, muita segurança para conseguir fazer isso. E nem sempre a gente consegue se permitir mostrar isso para o outro, mesmo em relacionamentos mais de longo prazo. E nem sempre a gente é acolhido ou consegue acolher também quando o outro mostra suas vulnerabilidades. Então, é importante lembrar que um relacionamento não é uma matemática, não é sempre que vai estar 50-50, né? Às vezes alguém que tá bancando um pouco mais alguns aspectos, né? Porque alguém pode adoecer, alguém pode passar por uma crise existencial mais longa, mais profunda, né? Do relacionamento. Os dois podem estar passando coisas pessoais muito difíceis, e isso mexer na estrutura do relacionamento. Os dois podem estar com a vida pessoal, profissional, ok, mas a conexão do casal ficou mobilizada de alguma forma. Então, existe aí vários pontos para serem analisados, mas é muito importante que a gente lembre que é preciso disponibilidade e afeto para se reencontrar, né? Ou seja, para alimentar a paixão, para rever direção enquanto projeto de casal, de família, né? E para alinhar a vida cotidiana e os anseios, os sonhos pessoais com o casamento, com o relacionamento, né? E lembrar que essas mudanças irrevogáveis, esses desafios, né? Por exemplo, a pandemia da Covid-19, algo que não se controla, né? Uma força muito maior do que nós, vamos dizer assim, um fenômeno, né? De um adoecimento, uma pandemia. Como que o casal lida com isso, né? Como que ficou o financeiro, como que ficou o vínculo, né? Porque existiu o isolamento social, pode ser que o casal tenha perdido, né, familiares, enfim, e como que os lutos, por exemplo, vão atravessando as dinâmicas do casal, os lutos de perdas físicas de entes queridos, mas também os lutos simbólicos,
né? Essa perda das nossas versões mais antigas, essa perda da versão antiga do relacionamento. Então, existem muitas coisas para a gente pensar quando se fala de relacionamento amoroso e quando se fala de relacionamento de longo prazo, esses relacionamentos que duram há mais anos, né? O que é interessante aqui é acompanhar essas fases, porque o relacionamento é como uma planta, né, que vai crescendo, é como uma pessoa que vai se desenvolvendo, a idade vai acontecendo. Então, pode envelhecer muito bem, como um vinho, por exemplo, e pode envelhecer muito mal, né? Pode envelhecer muito bem e pode envelhecer de uma forma não saudável. Nesse sentido que eu quis trazer essa reflexão, né? O tempo, ele é um fator muito importante de alcance de maturidade, né? E de experiência vivida no sentido, assim, de acúmulo de repertório, de saber, de aprofundamento de afeto, né? Mas o tempo, ele não trabalha sozinho. Ele é um autor, um artista junto com a gente. Então, ele cria junto com a gente. Então, qual é a dinâmica que a gente vai criar junto com o tempo, né? No nosso relacionamento. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? São 2 pontos chaves para qualquer relacionamento: afeto, disponibilidade. E nisso, a gente tem que entender que existe a estrutura. Eles compõem a estrutura. Existem aspectos estruturantes externos, né? Que é a vida pessoal, né? Financeira, familiar de cada um. E profissional, enfim, né? Esse estilo de vida, a rotina. E existe essa estrutura que é própria do relacionamento, que é interna, vamos dizer assim, que tem a ver com afeto e com a disponibilidade de conexão. Tem a ver com as oportunidades de convivência e os modos de conviver, né? Então, esses 2 pontos, eles são muito importantes para pensar relacionamento: disponibilidade e afeto. Como que tá a conexão afetiva? Como que tá a disponibilidade para essa conexão acontecer? A gente tá se comunicando bem porque existe uma disposição para se comunicar, ou a gente fica nessa postura de conflito, né? De um atacar o outro, de fazer do outro o receptáculo das minhas frustrações, das minhas projeções, né? Que podem ser negativas, que podem ser positivas, e mesmo assim pressionar o outro de uma forma que não é interessante. Então, são pontos que nós precisamos pensar com cuidado quando falamos de relacionamento amoroso. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você, que tenha contribuído para ti, para o teu relacionamento, né? Se você está dentro de um relacionamento ou não, que essas reflexões te ajudem a pensar o teu projeto de relacionamento. Ou se você é psicoterapeuta, enfim, como eu, que isso também te ajude aí na condução dos teus casos clínicos, né? A ser um psicoterapeuta melhor, quando existe esse tipo de demanda sobre relacionamento amoroso dos teus pacientes. Então, a gente se vê num próximo vídeo. Zaijian! Pacá, pacá!